bem, então vamos aplicar aqui o primeiro modelo, tá? Ver lá no Gretel como é que se faz. Eu passei para vocês tanto as tabelas em Gretel, você pode abrir diretamente no Gretel, quanto também a tabela em CSV, que você também pode pegar o R e também abrir por lá e rodar o modelo no R. Então, abrindo o Gretel, você vai abrir o Gretel lá, tá? Vai vir arquivo e vai pedir para abrir dados. Aí você vai no local onde você vai deixar salvo a tabela. Tá? Então aqui você tem a variável y em x, no caso está se trabalhando aquele modelo CPAM. E aí o que você vai fazer? Quando você for rodar no Gretel, você coloca o y como uma variável dependente, tira a constante que está bem aqui e coloca a variável x. Tá? Dá OK. E aí você vai ter aquele mesmo resultado que está lá no livro do Gujarat. 1,5551. Deu maior do que 1, então você tem um ativo que tem mais risco em relação ao que é a variação do mercado. Nesse caso, tá, você também pode pegar e rodar o modelo com a constante. Basta adicionar a constante aqui no Gretel. E aí você vai ter o modelo com aquele mesmo resultado. Aí você se pergunta, como é que eu chego a esse R quadrado aqui de 0,502335? Se você quiser fazer, você pode ir lá no console do Gretel. Tá? O console do Gretel você pode inserir uma série de fórmulas e achar aquele R quadrado. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode fazer da seguinte forma. Vou ver se dá certo por aqui. Ele, no caso, seria o valor do somatório, sum, que aí você tem que usar o somatório do inglês, de x e y, tá? Elevado ao quadrado, tudo isso dividido por quem? Pelo somatório talvez ele não saia. Não, ele não vai sair. Acho que não. Somatório de x elevado ao quadrado vezes o somatório de y elevado ao quadrado. Eu não sei se ele vai sair assim, porque aqui tem que ser multiplicação, tá? Não cria variável. Por que ele não deu certo? Ele saiu um valor lá extremamente absurdo, porque ele não fez os dados individualmente. Eu teria que criar as variáveis. No caso, eu teria que criar o x2, que seria igual ao x elevado ao quadrado. Tá? Ele gera lá uma série temporal. Observa aqui que ele gera a variável bem aqui. Tá? O y2, que seria igual ao y elevado ao quadrado. Aí ele gera aqui também ela. E aí sim, se você pegar agora e trabalhar o R bruto, mas aqui trabalhar com, em vez do x elevado ao quadrado, trabalhar com x2 e aqui o y2, não, ele deu o mesmo resultado. Eu acho que tem que fazer isso daqui. xy é igual x
vezes Y. Bora ver se agora dá certo. Não, está gerando algum valor diferente aqui pelo Greto, não sei porquê. Depois eu vejo o que está acontecendo aqui. Porque eu não botei os parênteses. Então, estão vendo aqui, ó, o 0,502335, ele é o mesmo resultado desse daqui. Ok? Fazendo a continha passo a passo também dá para se chegar a esse mesmo valor. Aí estava dando errado porque ele primeiro estava fazendo essa divisão e depois multiplicando por y2. Então, bem aqui, tem que colocar o parêntese para dizer que eles estão juntos no denominador. Então, essa é a forma para se calcular o modelo 1. Da tabela 6.1. Já o da tabela 6.2, tá? É o investimento e o PIB. Se vocês olharem aqui, os valores, eles vão estar na escala de milhões, certo? Então, vocês vão ter, vocês ainda teriam que criar a escala em bilhões para poder analisar. Então, rodando aquele primeiro modelo lá, daqueles 4 que foram rodados, eu vou primeiro criar uma nova variável. Eu poderia também fazer isso lá pelo console, mas também dá para fazer por aqui, que é o que? Eu vou chamar investimento B, para dizer que é em bilhões, que seria o que? Você pegar a variável INV e dividir por 1000. Tá? Aí ele vai criar, ó, L em bilhões, certo? A mesma coisa você faz para o PIB. Aí chama de PIB B, para dizer que é em bilhões, dividido por 1000. Então, aquele primeiro modelo que vocês viram lá, que era um modelo em bilhões, pega o investimento contra o PIB e dá aquele resultado lá. Estão conseguindo ver aí? Não estão conseguindo ver? Sério? Modelo 1 MQO. Número de observações de 1982 a 2008. Não estou chegando. A primeira linha lá. Sério? Vocês precisam ir fazer o exame. Vocês vão ter que ir no... Deixa eu... Olha aqui, deixa eu fazer isso aqui. E agora? Dá para ver? Pronto. E aí, agora estão vendo, né? Está ali o modelo 1. Aí notem a escala, estão vendo? O aumento de 1 bilhão vai gerar no PIB, vai gerar um aumento de 0,25 bilhões no investimento. Ok? Que, se você for interpretar em escala de milhões, seria o quê? 253 milhões 524 dólares.
$1.000. Tá? O outro modelo vai ser quem? É o modelo em milhões. É o investimento, tira daqui o PIB em bilhões e coloca o PIB em milhões. Tá? Qual foi a diferença? O coeficiente angular beta 2, ele continua idêntico ao anterior. O que foi que mudou foi o coeficiente beta 1 e a variância, o erro padrão do beta 1. Ele mudou a escala dele. Ok? O outro seria o quê? Você considerar o investimento em bilhões e o PIB em milhões. Olha lá o que aconteceu com o coeficiente do beta 2. Ok? E finalmente, o outro modelo apresentado lá é o PIB em bilhões e o investimento em milhões. Que o beta 2 fica 253,524. Tá? Então, isso que acontece quando você vai alterando as escalas. Já o modelo 3, levando em consideração, aqui são todos esses resultados que estão lá no livro, lá pelo Greto. E esse daqui, ó, que é a variação, que é trabalhar a variação do PIB, do investimento em relação à variação do PIB, como é que vocês vão ter que fazer? Tá? No Gretel, você pode criar essa variável aqui. Como você vai fazer isso? Vamos gerar ela aqui no console. Tá? Vou abrir de novo o console do Gretel aqui. Talvez aqui, viu, gente, vocês tenham dificuldade de enxergar, mas no vídeo, na casa de vocês, vocês vão conseguir ver bem. Aí estão com o problema de enxergar aí, né? O problema é que eu não sei aqui se tem como mudar a configuração do Gretel. Eu acho que não. Eu acho que não, vai ser difícil. Mas eu vou explicando para vocês o que é que eu vou estar fazendo e quando vocês acessarem o vídeo na casa de vocês, verem no celular, vocês vão conseguir ver. Aqui eu vou criar as variáveis que são a diferença da média dividido pelo desvio padrão. Como é que vocês fariam isso? Aí quem quiser anotar o que eu vou fazer aqui. Vou criar, por exemplo, vou chamar de investimento, que no caso lá está INV, né? Vou chamar de INV-N, que vai ser um investimento normalizado. Ele vai ser o quê? Ele vai ser a variável INV menos min, INV, que é a média de Y da variável INV, dividido pela SQPR da variância do INV. Vou escrever isso lá. Aí ele vai fazer a variável normalizada do INV.
E a do outro, eu vou criar o PIB normalizado, que vai ser igual a PIB menos a média do PIB dividido pela soma do quadrado, pela raiz quadrada, desculpa, da variância do PIB. Aí eu vou criar a variável normalizada para o PIB. Então é isso que eu vou escrever aqui, ó. Em Vn igual a variável investimento menos a média de investimento dividido pela soma do raiz quadrada SQRT da variância do investimento, tá? Aí ele gera essa variável aqui, ó. Como é que você confirma se ela está ok? Não sei porque ela não está vindo para cá. Estranho. Deixa eu gerar logo a outra. PIB normalizado vai ser igual ao PIB menos a média do PIB dividido pelo erro padrão, né? No caso, a raiz quadrada da variância do PIB. Aí você pode pedir o quê? Se você pedir a sum do PIB N, qual vai ter que ser o resultado dela? Não sei porque ele não está saindo aqui. Ele deveria aparecer aqui 0. Tá? Mas para vocês terem um resultado semelhante a esse aqui do livro, o que você vai fazer? Vai agora rodar os mínimos quadrados da variável normalizada. Essas duas variáveis saem. Trabalha com PIB normalizado. Está aqui, ó. Estão vendo lá? 9822. Não, vocês não estão vendo. Eu estou achando estranho porque travou tudo aqui no... Ó. Hein? Não, é porque ele selecionou, ele não está aparecendo a opção. Deixa eu fechar aqui essas janelas que estão. Acho que é o fato do console estar aberto, talvez. Não, ainda está com problema. Agora. Era o console que estava aberto e ele não permitia. E aí, ó. Estão vendo lá? 0,982231. Que bate com esse aqui. Entenderam? Então, vocês poderiam ter algum tipo de dificuldade para encontrar esses resultados
porque vocês não sabem como é que se roda. Então, estou mostrando aqui como é que você faz a transformação, como é que transforma as variáveis para poder rodar. Certo? E o do 6.4, tá? Que seria aquele lá esse daqui. Aliás, esse daqui ainda é utilizando a tabela 6.3. Gretel. Ele não quer nem se mexer daqui, o desgramado. Deixa eu fechar aqui que ele bugou de vez. Deixa eu abrir de novo. Tabela 6.3 são aquelas da despesa e despesa total e despesa com bens duráveis, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar esse modelo, em que você vai fazer o quê? Vai tirar o log neperiano dessas variáveis e rodar para ter esse mesmo resultado aqui. Quando você pede no Gretel, você pode chegar diretamente na variável que você quer fazer a transformação, clica em cima dela, o botão direito do mouse e pede para fazer acrescentar o log. Aí ele vai fazer essa daqui, ó. L_disper. Ela vai fazer o log dessa variável que você pediu. E depois a despesa total. Tá? E aí a gente vai rodar o modelo de elasticidade. Você pega o log de bens duráveis e como a despesa total explica os bens duráveis. E aí sai aqui o resultado. O aumento de 1% na despesa de bem total gera 1,62% ou 63% de aumento na despesa com bens duráveis. Então, fez a transformação em log e depois rodou. Se tivesse rodado ele literalmente, sem considerar o log, o que ele está falando lá? Sim? Vamos supor que os valores estejam em reais. Como é que vocês interpretariam? Irã? Quem? Não, não inverteu nada. Só não está mais em percentual. Está em valores monetários. E o aumento em uma unidade monetária aumentaria 0,23. 23 o quê? Suponha que esteja em real. A cada aumento de R$1 que você tem, na despesa total, você aumenta em 23 centavos
certo? A despesa com consumo de bens duráveis. Essa seria a interpretação se você não estivesse usando o log. Agora, usando o log, como é que você interpreta? A cada aumento de 1% na despesa total, eu aumento 1,63% a despesa com bens duráveis. Qual é a diferença das duas interpretações? É que uma te mostra o quanto você aumenta percentualmente bens duráveis, ou seja, a cada aumento que eu tenho no meu gasto, o gasto com consumos de bens duráveis, ele aumenta mais do que proporcionalmente. Isso significa que eu dou muito mais atenção para gastos com bens duráveis do que para qualquer outro tipo de bem. Tá? Então seria essa a análise em si. A outra, qual foi o outro modelo? Foi o modelo da taxa de variação, né? Varia no tempo, no impacto na despesa de serviços, certo? Uma coisa que você poderia fazer também, que é a título de exemplo, tá? Pega a despesa de serviço aqui, ó, e aplica o log nele e roda o log da despesa de serviço contra o log da despesa total. E aí? Aumento de 1% na despesa de serviço. Total. A despesa total equivale a um aumento de 0,81 na despesa de serviço. Isso. Aí, analisando, confrontando as duas, o que é que você conclui? Que ele gasta muito mais em bens duráveis, proporcionalmente, do que em bens de serviços. Que era aquele raciocínio que eu estava falando anteriormente. A proporção do gasto dele em relação à despesa total é menor com o serviço. Quando vocês se depararem com valores desse tipo, é melhor você arredondar. Tipo, o aumento de 10% na despesa total faz com que eu tenha um aumento de 8,12% na despesa com serviços. Exatamente. Em algumas situações, vão aparecer, quando tiver muita casa decimal, é melhor fazer isso. Ó, se eu dobrar, ou seja, aumentar em 100%... Faz sentido, porque, tipo assim, uma casa, um carro custa muito mais do que a maioria dos serviços. Tipo assim, bem de... Uma geladeira... Os bens duráveis, a gente não vive atualmente sem eles. Vou fazer esse daqui. Como é que você constrói esse modelo de variação no tempo? Tá? Eu tenho que inserir a variável tempo. E aí eu quero que vocês vejam como é que isso acontece. Como é que a gente faz? Ó? Vem aqui, clica com o botão direito do mouse. E aqui tem o... Ah, não é aqui. Vem aqui em variável, tá? E bem aqui ele tem... Olha, ele não está mostrando como criar. Acrescentar, tá? Acrescentar tendência temporal. Você vem bem aqui em acrescentar, tem tendência temporal e pede, vai aparecer aqui o time. Quando você abrir essa variável time, você vai ver que ele ordena de 1 até 15. Ele só faz isso, 1, 2, 3, 4, 5. E aí se tu pedir, olha só como é que ela fica aqui no gráfico. É isso. Se tu comparar ela com a evolução da variável que a gente vai ver, no caso, a variável que a gente vai estar vendo é essa daqui, despesa de serviço. E eu quiser ver as duas, ele não está permitindo. Não sei por quê.
Mas deixa eu ver aqui só despesa de serviço. Estão vendo? Aquela variável time é para justamente ela captar esse crescimento dessa variável. Tá? Quando a gente coloca essa variável no modelo, a gente está dizendo que a gente está tirando a tendência temporal para verificar o comportamento dela sem essa tendência. Aí a gente faz o quê? Já está transformado em log, aí você vai rodar o modelo o quê? O log da despesa de serviço contra essa variável tempo, modelo log_lin. Aí vai sair lá, olha. Estão vendo lá? 0,00705 multiplica por 100 vai dar 0,705%. Ok? Que vai corresponder a esse valor aqui. Aí você chega, eu quero fazer a taxa geométrica de crescimento. Então o que você vai fazer? Você vai pegar calcular a exponencial do beta 2 menos 1 e multiplicar por 100. Que seria isso aqui. Está aqui o coeficiente, eu vou copiar aqui. Vou abrir aqui o console do Greto. Tá? E aí eu vou pedir para ele criar taxa geométrica de crescimento, que a gente chama, TGC. Aí, exponencial. Lembrando que como o resultado ele calcula em inglês, tem que botar no lugar da vírgula o ponto, para ele conseguir considerar um número vezes 100. 0,07861, 0,008, que era aquele valor que está bem aqui. Tá? E o modelo recíproco, que é utilizando a tabela 6.4, que tem mortalidade infantil, taxa de alfabetização, o produto nacional bruto per capita e a taxa de fecundidade. Esse modelo vocês vão ver quando a gente estiver trabalhando com o modelo de regressão múltipla. Nesse caso, como é que vai ser criado o modelo recíproco semelhante àquele que você tem aqui, ó? Não, esse daqui não é esse daqui, tá? Se você, antes de fazer, você vai ter que alterar esse PIB per capita. Você vai criar uma nova variável, tá? Que vai ser a gente não pode botar um sobre PIB como nome da variável. Eu vou chamar aqui de INVPIB. Inversa do PIB, que é igual a 1 dividido pelo Produto Nacional Bruto per capita. Aí ele cria lá a variável. Aí eu rodo o modelo, tendo a mortalidade infantil como sendo a minha variável dependente, e a inversa do PIB como dependente, e está aqui ele. Tá vendo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês.